Cadê você, Lula? Beijo pra você, Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo, querido. Logo a gente vai estar resistindo juntos a tudo isso. Certeza. Já estou preparando o repertório, tá? Saudações a todos vocês. Peço a licença para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para entrar no seu cérebro com essa soul music, que é aquela cantora por quem eu fiquei apaixonado. Vocês se lembram? Eu fiquei louco por ela. Eu achei, ela tá direto no Epidemic Sound aqui. É a Lakesha Nugent. Eu diria que é uma cantora enfim, não é famosa, não é uma cantora assim, né? Porque ela tá nesse site que é um site que produz músicas sem direito autoral. E muito bonito, né? Uma musiquinha só pra gente entrar no clima. Obrigado, Cláudio Gonçalves. A casa é minha, a casa é sua. Muito obrigado. Eu tenho a honra de entrar na casa de vocês. Tenho a honra de entrar aí nos smartphones, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Muita gente no exterior que acompanha a live do Conde. E eu muito honrado de estar com vocês. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Eu quero ver governar. O Lula já falou, né? Quero ver, falar é fácil, né? Quero ver governar. E agora, meu querido, agora não tem mais conversa. Você, bolsonarista que me escuta, que felizmente não está aqui, você é o poder agora, você é governo. Saiba disso, né? Saiba disso. E nós já temos mudanças. Cristina Pontes está na Espanha, Virgínia Maria na Alemanha. Muito bem, adoro. Paula Mericone é BH, né? Aparecida Rodrigues, Silvinez, querida, Marta Alves, Cecília Maria Oliveira, Iva Braga, Belém do Pará, lindo, Friá, é a Fá Cordeiro, né, Fá? Jéssica Wagner, Pedro Lula Cândido, tô com saudade de você, rapaz. Vamos conversar aí. Jorge Albuquerque, Thiago Furtado, na marcenaria aqui te escutando. Muito bom. Marcenaria, que maravilha de profissão essa, né? Maravilhoso. Eu já taquei de marceneiro, eu fiz uma peça de xadrez uma vez. Eu fiz uma rainha. Depois eu mostro pra vocês, é verdade. Então, saudações a todos vocês. Vamos lá, vamos começar. Vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse primeiro dia de governo Bolsonaro. E nós já temos mudanças consideráveis, né? Sutis. Muita gente ainda perdida na tradução, não está sacando direito ainda o que está acontecendo. Mas como eu sou muito sensível a questões da linguagem, eu já percebi uma mudança, né? E eu já chamo de cavalo de pau, em homenagem ao cavalo, né? Ao glorioso cavalo dos Dragões da Independência, que quase deu um coice no Rolls Royce da Presidência da República, em forma de protesto, evidentemente, porque aquele cavalo é petista, é um cavalo muito politizado. Conheço o cavalo é meu amigo. O cavalo é ótimo, a gente bebe junto e tal, é uma figura. Então, esse cavalo, em homenagem a esse cavalo, eu quero dizer que o discurso bolsonarista já deu um cavalo de pau, né? Um cavalo de pau, porque assim, quando você não é governo, né? Você está na campanha, você é uma coisa. Isso é psicologia básica. Não tem como, né? Não tem como retorcer essa lógica, que é uma lógica do discurso social político, né? Na campanha você tem um discurso. Ganhou a eleição, aí você tem outro discurso.
né? Na campanha você promete, não, vou mudar isso daí, vou arrebentar, fazer acontecer, aprontar, tocar o terror e tal, aquela história. Você promete um monte de coisa, tenta mobilizar as pessoas, os eleitores. É que no caso do Bolsonaro, como eles fraudaram a eleição com fake news, fizeram esse jogo baixo, né? E ilegal, criminoso, todo mundo está de olhos vendados para isso, a justiça brasileira com aquela... A venda nos olhos da nossa deusa da justiça. Como é que é o nome da deusa da justiça mesmo que eu esqueci? Aquela venda, né, seria a metáfora seria o seguinte, né? Para dizer que a justiça enfim, não vê se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, ela vê a questão da legalidade e tal. Seria mais ou menos uma metáfora dessa, né? Uma cegueira positiva, vamos dizer assim. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, aquela venda nos olhos é justamente, ela é muito emblemática. Você vê que o TSE e o STF estão de olhos vendados com relação à fraude eleitoral que ocorreu nessas eleições. Aqui no Brasil. Temis, obrigado Pedro, Lula Cândido, querido, a deusa Temis. Então aquela venda que tem na deusa Temis, que quando ela está aqui no Brasil, né, ela está circulando essa deusa aqui no Brasil, a venda é porque ela não enxerga nada mesmo, né? É a Rosa Weber, né? Rosa Weber, quer dizer, tudo caiu no colo dela ali no TSE, ela não moveu um músculo para averiguar absolutamente nada com relação à brutal, escandalosa fraude eleitoral que foi realizada aí por empresários. Você tinha que ter um pouco mais de neurônio para poder produzir uma peça acusatória. Evidentemente que não é uma coisa assim tão redondinha, tradicional, como sempre foi as fraudes aqui no Brasil, foram as fraudes no Brasil. Mas teria de usar um pouco os neurônios, né? Que está em falta na justiça brasileira. E aí essa situação, quer dizer, então voltando à questão do discurso, então em campanha o Bolsonaro, como ele se escondeu, como ele fugiu, covardão, não debateu com ninguém e tal, até um pouco, não fez comício, não estava junto do povo. É aquela história que a gente conhece. Eu acho, assim, só fazer um parênteses, né? Eu acho que de uma certa maneira tem uma questão de sabedoria do povo brasileiro em jogar o Bolsonaro, porque aí você precisa do tempo histórico, né? Não quero fazer o absurdo de dizer que a eleição do Bolsonaro foi uma coisa boa para o Brasil, mas é pedagógico, né? E de uma certa maneira a psicologia do eleitor, ela mais ou menos, eu acho que ela seguiu a seguinte direção. É assim: os políticos são todos corruptos. Haja vista aí essa campanha perpétua que a imprensa brasileira faz contra a política, criminalizando a política. Ela diz: os políticos são todos corruptos, sempre foram, não confio em nenhum deles, e por isso eu vou eleger o cara mais grotesco, o cara mais rastaquera, o cara mais animal de todos, para vocês aprenderem. Tá? Veja, nós não temos desde Freud, né? Já faz mais de um século que o Freud postulou uma das maiores formulações da percepção humana, né? Que é que o ser humano, o sujeito, o homem, né? A pessoa, o indivíduo, não tem a autonomia completa das suas ações e dos seus atos. Não tem. E isso vale até mais para a coletividade, né? A coletividade, até quem lê a Bíblia sabe do que acontece, por exemplo, quando você incita linchamento. Você incita linchamento e as pessoas fazem um movimento de manada e lincham a pessoa sem absolutamente ter nenhum princípio de racionalidade. Tá?
A minha barba tá... Deixa eu tomar uma água aqui pra ver. Preciso fazer a barba, né? Faz a barba, né, Conde? Então, acho que esse princípio funcionou. Para além das percepções próprias do eleitor, do cidadão. É assim, vamos ver o circo pegar fogo. Vou votar logo no cara mais mais animal, mais troglodita de todos. Porque é tudo mentira. Eles sabem. O mente. E a gente já vai começar a ver isso hoje. Quer dizer, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, todos eles falaram uma coisa antes e agora já estão falando outra coisa. Como disse o Netanyahu, Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. Sim, ele está certo, é a terra da promessa. Promete e não cumpre. Fica só na promessa. Né? A promessa do Bolsonaro. Então, prometeu um monte de coisa. Aí agora está no governo, já mudou completamente o discurso. Já mudou. Outra coisa importante. Bom, deixa eu só finalizar o raciocínio com questão essas modulações do discurso quando você transita de uma campanha para a vitória e depois tem outra fase que é assumir efetivamente o governo. Então, Bolsonaro é um pouco atípico, como as movimentações financeiras do Queiroz. Tudo no Bolsonaro é um pouco atípico, né? Tudo é atípico ali. Então, mas dentro dessa atipicidade do inferno do Jair Bolsonaro, tem alguns padrões que se repetem que tem a ver com a política tradicional escrota brasileira de sempre mesmo, né? Que é o seguinte, antes da eleição teve um comportamento de conquistar votos, né? Mesmo com as fraudes, teve ali a tentativa também de conquistar votos através de Twitter, através de comunicações, basicamente na internet, que é a única coisa que ele fez. E depois teve o horário político também que ele usou, né? A peça, gente, vocês se lembram, né? Vocês devem ter assistido. Bolsonaro no segundo turno teve 5 minutos de tempo de TV e o Haddad teve 5. Foi igual ao segundo turno, Haddad e Bolsonaro. Eu era um dos que achava que esse tempo de TV do segundo turno iria fazer uma grande diferença, como fez em outras eleições passadas. Só que a gente não contava com a fraude, né? A fraude realmente estilhaçou todos os prognósticos. Mas a peça publicitária do Bolsonaro na TV era um desastre, era mal feita, era horrível. Ela dialogava com o passado, falava de comunismo, falava de Cuba, falava de coisas assim absolutamente cadavéricas e mortas. Não é que Cuba é cadavérica, quer dizer, ele olha para Cuba como os anos 60. É uma coisa grotesca. O cara tá na Guerra Fria ainda. E tudo isso foi para o programa de TV. Evidentemente, deve ter tido um apelo junto à população que, enfim, aí nesse sentido a tarja não escolarizado pode funcionar, evidentemente. O cara não conhece a história, não conhece política, aí é muito sedutor aquele discurso facilitado e rotulante do Bolsonaro, da campanha dele. E, além do mais, quer dizer, dentro desse programa de televisão também produzindo muita mentira, acusando o Haddad de coisas, né, falando de kit gay e o caramba. Então, mas, Conde, eu tô digredindo demais. Eu quero falar tecnicamente do discurso antes e depois. Bom, ganhou a eleição. Aí se sentiu, né, obviamente, o dono da cocada preta e passou a repisar, né, ainda que fragmentariamente, essas cápsulas de preconceito, de racismo. E aí, como que o Bolsonaro se comportou no período pós-eleitoral? Ele foi nomeando figuras escrotas para o ministério, né, que ele disse na posse dele que eram técnicas, mas ele foi nomeando e com isso dominou, digamos assim, essa narrativa inicial aí que a imprensa cobre no pós-eleitoral. Quer dizer, não tinha projeto nenhum de nada. Uma transição que foi totalmente atrapalhada, né? Nós tivemos acesso ao que estava acontecendo no Centro Cultural Banco do Brasil, enfim, falta absoluta de conhecimento. O Mário Vitor Santos, que é um grande jornalista, colega, colunista do 247,
E também eu quero falar depois para vocês hoje dos jornalistas pela democracia. O Mário Vitor Santos foi jornalista da Folha de São Paulo, foi um ombudsman da Folha de São Paulo. É um cara muito elegante. O artigo dele está na Home 247 nesse momento. Eu recomendo para vocês lerem o artigo dele. Mas eu vou falar de outras coisas que ele tem dito e ele disse, sobretudo num programa que foi feito no Bom Dia 247. Ele falou que ele tem acesso, evidentemente, é um jornalista que tem fontes, que o desconhecimento de como funciona um governo era absoluto constrangedor dentro dessa equipe de transição do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, vocês se lembram que o Paulo Guedes não sabia que tinha que votar o orçamento um ano antes. O Eunício Oliveira chamou ele para uma reunião, ele falou assim, não, vamos deixar isso para janeiro. Quer dizer, o cara não sabia que tinha que votar o orçamento de 2019 em dezembro, não em janeiro. Desconhecimentos os mais, questão constitucional, questão de rever reserva indígena, tudo pistolagem. Bom, esse foi o segundo momento do Bolsonaro. Agora que ele assumiu, de fato, subiu a rampa lá, a selva que ele diz, ele assumiu o poder, agora ele é o presidente do Brasil, tá, gente? Ele é o presidente. Tem alguma coisa errada, vai lá, reclama, põe na conta dele, porque é ele que é o cara que manda no Brasil, né? A tradição brasileira, botar tudo nas costas do presidente da República. Então, agora faz favor de botar nas costas do Bolsonaro também. Não é só agora que você vai, né, livrar a cara do Bolsonaro. Já mudou totalmente o discurso. Agora não tem milagre, né? Agora é o discurso que é uma coisa muito tucana, né? É o discurso da... Como é que é aquela palavra? Enfim. Esqueci, a palavra é muito específica. Austeridade, né? Austeridade, mas... Paulo Guedes já está falando, bom, se não aprovar a reforma da Previdência, ameaças, né? Ameaças veladas também a todo o processo político que vai se desenrolar em Brasília, né? Se não aprovamos a reforma da Previdência, eu vou ter que mexer nos dinheiros, nos repasses da educação e da saúde. Evidentemente, então você percebe, deu um cavalo de pau. É um cavalo de pau. Agora não é mais, por mais que eles queiram, e eles vão tentar e vão continuar a botar a culpa no PT por tudo que aconteceu e tudo mais, tem gente achando que isso vai ser a tônica do governo, mas queridos, não se iludam. A realidade é mais forte do que o artifício, tá? A hora que começar a realidade, que já começou, do trabalho, do salário, da violência, da desarrumação econômica, como foi o governo Temer. Você viu o que aconteceu com o governo Temer, né? O Bolsonaro é pior do que o Temer. Vocês viram como é que ficou a popularidade do Temer. O governo mais rejeitado da história do Brasil. Alguém, em sã consciência, vai fazer um prognóstico com relação ao Bolsonaro e achar que ele vai ser popular? Quer dizer, a popularidade dele tá baixa, hein? Teve uma comparação que, assim, de todos os últimos presidentes, ele está entrando com uma expectativa de ótimo bom de 65%. É baixo. É baixo para esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa em que as pessoas estão, assim, totalmente favoráveis, rezando para o governo novo ser bom. Não está assim. Tá? O Lula em 2003 tinha 76%, a Dilma em 2010 tinha 73%. Parece que a diferença é pouca, mas a gente precisa levar em conta as diferenças. Se é para acreditar em pesquisa, então vamos acreditar, ué. Né? É a mais baixa. Então, assim, a expectativa da população brasileira, o brasileiro está assim. Esses bolsonaristas fanáticos aí, enfim... É outra história, né? É outra questão. Mas povo brasileiro, eu queria saber, o Datafolha fez pesquisa, mas ele não deu segmentado dessa vez, né? Ele deu segmentado sexo, cor, escolaridade, mas não deu região. Porque eu quero saber se no Nordeste
Tem gente esperando um bom governo do Bolsonaro. Enfim, o Brasil dividido é o seguinte, não é porque ele é dividido porque é uma coisa horrível, ai que escândalo o Brasil ser dividido. Estados Unidos é dividido também, republicanos e democratas, meu querido. A divisão não o colonismo chapa branca brasileiro, eles deturpam todos os sentidos políticos que são inerentes à democracia, porque como eles criminalizam a política, todos os sentidos políticos que habitam o eixo temático da democracia também é contaminado por essa negatividade. Então diz que a divisão, isso aqui, a divisão é da democracia, meu querido. Faz parte. Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. E aí você tem uma eleição para ver qual é a maioria governa para todo mundo, né? PT sempre fez isso. PT sempre governou para todo mundo, mas o bolsonarismo não vai querer governar para todo mundo. O bolsonarismo vai querer governar só para o mercado. Tanto que a bolsa hoje explodiu em São Paulo. Explodiu, subiu, né? A bolsa chegou a 91 mil pontos. Parece que depois que o PSL, o partido do Bolsonaro, resolveu. Então, tô te dando a notícia agora quentíssima, acabou de sair, né? O partido do Bolsonaro vai apoiar o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Tá? A articulação do Bolsonaro com o Congresso já está sendo muito criticada por todo mundo faz tempo. Todo mundo entende. Todo mundo que eu digo assim, são os próprios colunistas conservadores. Pessoal do INSPER, pessoal que está espalhado por aí, dos grupos financeiros e tudo mais. Até eles sabem justamente que o Bolsonaro não tem uma relação, não construiu politicamente uma relação com o Congresso, e o Congresso é a selva. Se o Bolsonaro acha que ele vai entrar na selva, ele pode ter certeza, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados é uma selva, né? Então, o Onyx Lorenzoni, não tem um analista que diga que o Onyx Lorenzoni tem algum tipo de capacidade política, de negociação, que é essencial para o cargo que ele vai ocupar de líder político do governo, articulador político do governo, ministro da Casa Civil. Então a gente vai ver tudo isso, enfim, vamos ver tudo isso acontecer a olhos nus, vamos prestar atenção nos movimentos, mas o que me chama a atenção nesse momento, então eu quero introduzir esse tema para vocês, e daí eu passo para outras questões de desdobramento dessa primeira leitura. Você teve uma inflexão no discurso. Na posse, ainda era campanha, tá? Porque tem muito articulista, muito colunista que disse essa não mudou nada o discurso. Na posse realmente não mudou nada. Na posse inclusive tem acho que o Maringoni genial, né? Escreveu um artigo que está no 247 também, dizendo que assim, o discurso no parlamento e no parlatório parecia um amontoado de clichês, de memes de internet. Meme de internet. Ele falou no parlamento, falou no parlatório, tudo meme de internet. Ele juntou, pagou alguém ali, um ghostwriter, para escrever aquela porcaria para ele, ele leu e foi assim. No parlamento ele falou um pouco de improviso, mas é aquele Bolsonaro que a gente conhece, né? Com aqueles clichês todos. Eu fiz aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Então veja, antes de trazer, eu vou falar da nuvem de palavra para vocês. Mas antes de falar, na posse o discurso era o mesmo de campanha de transição. Hoje, dia 2, né? Dia seguinte, já é diferente. Já é diferente porque agora efetivamente eles começaram a canetar as coisas, né? Começaram a operar, a mudar as coisas dentro do governo. O Vélez Rodrigues, que é o colombiano ministro da Educação, ele já descaracterizou o Ministério da Educação totalmente. Ele já eliminou, extinguiu uma... como é que é? Deixa eu só ver aqui, para não falar coisa errada. Eu anotei. Desmontou a Secretaria da Diversidade. A diversidade do Ministério da Educação. Então a questão LGBT, ele quer proibir o uso da palavra diversidade.
Imagina quando os aluninhos tiverem que falar do Fundamental 1, né? Da diversidade biológica. Diversidade biológica. E aí, vai poder usar a palavra diversidade? É diversidade. A palavrão. Quer dizer, gente, não vai dar certo. Sinto muito. Esse tipo de coisa. O povo brasileiro pode ser tudo. Tudo. Mas ele tem o seu limite também. Para essa alta exposição à burrice generalizada, né? Todos nós temos o nosso limite. Eu brinquei hoje que é o seguinte, assim, tem muito especialista, aspas, muitas aspas, em comunicação, dizendo assim, não pode continuar debochando do discurso do Bolsonaro, do bolsonarismo, porque senão assim, né, se você debocha, quer dizer, não acontece nada, não tem comunicação. Eu acho que não. Como eu vou parar de debochar de uma coisa dessa? Tem condição? Se tiver condição de parar de debochar, me explica. Porque como que eu não vou debochar de uma pessoa que está com a cabeça nos anos 60, que pensa em comunismo? Comunismo nos moldes, desses moldes de simulacro, de socialismo. Falou que o Brasil venceu o socialismo. Que socialismo? Que mané socialismo? PT não é socialista, gente. Tem uma corrente dentro do PT que é socialista. Tá? Mas não é ela que faz parte do Diretório Nacional. Tem uma corrente, porque o PT é democrático, então dentro do PT você tem correntes. E lá dentro você tem uma corrente socialista. Mas o PT, inclusive a própria configuração, própria estrutura política, a própria compreensão de Estado, concepção de Estado do PT, não tem nada a ver com socialismo. É uma coisa muito... particularmente, eu acho uma coisa muito mais avançada e interessante. Porque o Lula, sobretudo o Lula, que é essa inteligência acima do normal, usou o capitalismo para produzir distribuição de renda. Isso é uma coisa sensacional, isso funde a cuca dos economistas europeus. O Piketty é um cara que, né, paga um pau pro Lula. Fala, o que esse cara consegue fazer? Como é que esse cara conseguiu fazer isso? O cara usou os princípios do capitalismo básico, que é aquecer a economia. Aquecer a economia, gerar emprego, aumentar salário, produzir tecnologia, produzir soberania, produzir educação de qualidade, na dificuldade que é fazer tudo isso no Brasil, e fazer o país funcionar. Não tem nada de socialismo nisso. Pode ter alguma coisa, digamos assim, enfim, temática, estrutural. A gente pode avançar nessa discussão. Mas não é. E o Lula sabe disso. E todo mundo sabe. Todo mundo que é sério. Imagina se o Brasil fosse socialista. Nesses últimos 13 anos, a economia, o Brasil cresceu como nunca antes na história. Como assim, cara pálida? E diga-se de passagem que assim, eu já disse uma vez aqui, as análises simplistas e simplórias, eu tenho alergia a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, e a China, cara pálida? O que é a China? A China é comunista, mas ela é comunista mesmo? Como assim? Porque é muito capitalista. A economia mais forte do mundo, né? Os americanos ganham só quando você tem ali a paridade de poder de compra. Se você fizer a análise econômica com a paridade de poder de compra, que não é com o dólar, a China é maior que os Estados Unidos. Tá? E já faz tempo. Então, como assim? Na China tem bilionários. Isso é comunismo? Então, calma, é aquela coisa do Bauman, né? É líquido. É líquido, meu querido. Você tem que ser um pouco mais sofisticado para interpretar como que estão funcionando os sistemas de governo, porque o tempo, como diria o Cazuza, o tempo não para. As coisas, né? Quem para é o bolsonarismo, que está lá nos anos 50 ainda, né? Nos anos 50. E tem gente que está no século passado ainda lá. O Vélez Rodrigues da educação é um desses, né? Então, não vamos simplificar. Então, assim, como não debochar? O deboche faz parte. Então, eu não gosto desse estrategismo, porque se você levar a sério o discurso do bolsonarismo, aí que você vai dar legitimidade à existência desse discurso. E aí, como é que fica? Eu acho que
inclusive na nossa cultura brasileira, nós somos irreverentes mesmo. Eu acho que a questão do deboche, a minha área de pesquisa dentro da linguística é o humor. O meu mestrado, meu doutorado, que eu não terminei, é na área de humor. Pesquiso piadas, pesquiso a história justamente do deboche, do escárnio. Tem um livro sensacional do Georges Minoir, que é um historiador francês, História do Riso e do Escárnio. Então, o riso, o escárnio, ele está presente na política desde sempre. Desde sempre. Ele é importante, é político. Tá? Então, resistência e deboche, adoro. Graças Siqueira Leiva. Adoro, resistência e deboche, pode ser até uma bandeira boa, porque ele é corrosivo, o deboche ele erode o campo do adversário. Nós temos de fazer isso. Aliás, o campo da esquerda foi vítima desse deboche também. O deboche daí, no caso desse, racista, preconceituoso, né? Aí é um deboche assim, desumano, violador de direitos que eventualmente poderiam dar cadeia, como deu. Como deu, muita gente foi processada. O que fizeram com a Dilma Rousseff não foi deboche. Chamar Dilma Rousseff de vaca, isso não é deboche. Isso aí é agressão. Isso não é deboche. Deboche, gente, é uma coisa que precisa de alguma cifra de inteligência. Precisa de articulação. Faz parte do debate. A ironia e o deboche. E tem vários desdobramentos também no meio dessa relação, que é a relação natural dos discursos, né? Que o que é o deboche? O que é o humor? O sentido desliza. Você tem ambiguidades, tá certo? Esse é o gatilho para a produção de humor. Então, isso é natural da linguagem humana. O sentido vai deslizar sempre. A piada não vai acabar nunca. A piada social, essa piada que você escuta no boteco, os memes de internet, quer dizer, como é que você vai proibir o deboche? Aí tem gente que diz que é especialista em comunicação e fala assim, não pode mais debochar, não, tem que proibir o deboche. O PT não pode mais debochar do Bolsonaro. Gente, faz o seguinte, vai chupar uma laranja. Pelo amor de Deus! Eu vou botar uma música aqui, senão eu não vou conseguir continuar, porque eu fiquei nervoso agora. Vamos lá, que eu fiquei indignado com esse negócio do deboche. Vai, Epidemic. Vamos, pra gente fazer a transição. Vai! Aê! Ele demora. Notebook. Vamos lá, vamos continuar. Deboche, por favor. Deboche. Metade da live. Vamos lá pra outra metade? Vamos, né? Bom, só falar pra vocês, né? Eu fiz a nuvem de palavra, eu falei que ia fazer a nuvem de palavra do discurso do Bolsonaro lá na posse. E aí, o resultado, né? Eu não fiz aquela nuvem de palavra toda, que você dá um trabalho imenso. Eu coloquei tudo lá com preposição, com adjunto, com STF, com tudo. Foi com tudo, né? Porque daí o aplicativo pega todas as palavras, pega as mais usadas e elas ficam maiores. Então, por exemplo, no parlamento, o que você tem de destaque? Na verdade, a nuvem de palavras serve para você entender se o discurso é vazio ou se ele tem conteúdo. Então, você percebe que não tem conteúdo. Olha as palavras que mais aparecem no discurso do Bolsonaro. Nacional, presidente, Estado, Brasil, Deus, política, senhoras, senhores, trabalho, povo, já menorzinho, né? Brasileiro, menorzinho, república, menorzinho, missão, soberania, pequenininho, liberdade, apareceu, tal. Mas você vê, não tem nenhuma palavra densa, específica, só generalidades. Só generalidades. Né? No parlatório, mesma coisa. Olha só, a palavra que mais aparece lá: Brasil, governo, nossa, brasileiros, juntos, todos, vamos, nosso e Deus. Deus muito grande também.
Veja, só generalidade, nada, nem na segurança. E o Lula acabou de dizer, o Vadir Damus visitou o Lula hoje, o Lula acabou de dizer pro Vadir Damus que o discurso foi vazio, totalmente vazio, não falou de política social, nada. Entendeu? Então, o que você vai esperar, né? Bom, esse é o Bolsonaro, que já todo mundo já conhece, o cara é tosco mesmo. Mas hoje nós tivemos uma inflexão no ministério, porque agora os caras assumiram as pastas e já estão começando a operar mudança e já estão começando a ver a conta que tem pela frente, né? O Temer entregou um país devastado, né? Um país totalmente destroçado, política e economicamente. Então, esses ministros, eles estão vendo a coisa feia ao assumirem as suas respectivas pastas, né? Outra coisa muito importante que eu quero chamar demais a atenção de vocês. Todo esse governo, como ele é baseado, como ele conquistou o mandato através de um dispositivo de produção de mentiras, estruturado, técnico, liderado pelo Carlos Bolsonaro. Como a gente conhece o que é o Bolsonaro, nós conhecemos o que são os ministros do Bolsonaro, muitos deles conhecidos da cena do crime político brasileiro, alguns investigados. Aparentemente ele não vai fazer nada, porque o Sérgio Moro agora é que manda na justiça do país. Certo? O que eu quero dizer para vocês? Já começou o festival de mentira, mas não a mentira do fake news. Não é fake news agora. Agora é a mentira padrão do político que está num cargo e que mente para o jornalista, mente e mais mente, né? Você pega, por exemplo, a home de qualquer jornal padrão brasileiro, Folha, Estadão, Globo, os maiores. Você vai na home deles, aí você tem lá declarações dos ministros. Aí, vou ver aqui só para mostrar para vocês como é que funciona, né? É uma questão da linguagem, né? Então, o Paulo Guedes está dizendo na Folha de São Paulo: se reforma da Previdência não passar, caminho é desvincular gastos. Então, ele está mentindo. Está mentindo. Todo mundo sabe que ele vai desvincular gasto passando ou não passando. Entendeu? Qualquer criança sabe que o que está por trás disso que ele está dizendo, ele está preparando o terreno para desvincular gastos da saúde e da educação. E está usando a reforma da Previdência como preposto, né? Retórico. Tá? Então, assim, a gente volta agora, porque o governo Temer também foi um governo de mentiras. Todos os ministros mentiam para a imprensa e a imprensa aceitava essas mentiras e estampavam as mentiras, e que daí demoravam um mês para serem desmascaradas pela blogosfera e pela realidade. Assim foi Temer, assim será Bolsonaro. Então fiquem espertos, porque eles vão mentir o tempo todo, né? Com relação às ações que vão ser feitas no governo. Quer dizer, é quase que como uma proibição, assim. É proibido falar a verdade. Você não fala a verdade. Como é que você vai falar a verdade pro povo, pra imprensa brasileira? Você acha que é caguete desse grupo político dizer a verdade? No PT era. No PT você tinha essa coisa da transparência, né? De transformar o máximo possível prestação de contas, dos gastos, de tudo, transparente para o povo acompanhar o que estava acontecendo. Esse governo não, a gente já sabe. A gente já sabe que não. Então, assim, é preciso ficar muito atento, porque senão a gente vai, nessas declarações de ministros, a gente vai achar, nossa... por exemplo, Osmar Terra, né? Ele quer, acho que vai ser o ministro da Cultura, né? Promete democratizar a Lei Rouanet. Olha só como a Folha de São Paulo dá, feliz da vida, essa manchetinha. Osmar Terra promete democratizar a Lei Rouanet. Democratizar o quê? Como?
Por que uma notícia tão positiva assim? Né? Por que a Folha de São Paulo dá esse presente? Já teve os jornalistas lá que foram humilhados em Brasília? Esse é um assunto também que eu vou tentar tratar ainda antes de terminar a live. Bom, você tem a notícia importante que é o PSL apoiando o Maia. O Maia é um político. O Maia é um político experiente, negociador, e ele quer ser reconduzido para a presidência da Câmara de novo. O PSL que não sonhe que terá lealdade do Maia para nada, porque uma vez presidente da Câmara ele vai operar dentro da lógica de um presidente da Câmara. É assim que sempre funcionou. PSL, partido que, embora sejam políticos do espectro ultraconservador de direita, eles são... esqueci, tem uma palavra bonitinha para dizer o cara que não tem experiência nenhuma de nada. Mas eles não têm experiência nessa articulação, sobretudo para tocar um governo inteiro. Né? Então eles vão ter que aprender na prática como é que funciona essa negociação, que precisa acontecer porque é a política. É a política, né? Eu não sou, já disse, não sou daqueles que criminaliza a política. A política é necessária. Sem política você tem ditadura. Que é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, porque esse grupo nega a política. Bom, lá, Casa Civil exonera servidores em cargos de confiança para despetizar o governo. Onyx Lorenzoni dizendo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para dizer para vocês. Então, vai ser um festival de mentiras. O Moro, tem uma questão interessante. O Sérgio Moro, ele está dizendo que ele está dizendo assim, precisamos recuperar o controle do Estado sobre as prisões. Ele quer recuperar controle do Estado. Ele quer travar uma luta com as facções que o partido dele, que o Moro é tucano, todo mundo sabe disso, né? Pai dele, não sei se o pai dele era afiliado, mas tinha ligações com o PSDB. E ele, evidentemente, tem ligações com o PSDB. Tanto que tem aquela foto dele com a Aécio, né? Tudo bonitinho, né? Se beijando, quase se beijando. Não, se beijando não. Não tá se beijando. Aquela de beijando é fake. Mas aquela que ele tá ali junto com o Temer, dando muita risada numa cerimônia é real. É curioso, né? PSDB produziu as facções de criminosos mais violentas e assassinas do país, com a política carcerária de extermínio que eles executaram aqui em São Paulo, PCC, e agora você tem uma outra no Nordeste também, que é o Comando, não sei como é que é o nome, tem uma no Rio também. Mas basicamente essas facções são obras, né? São essas obras imemoriais do PSDB. E o Moro vai tentar recuperar. Então, eu quero ver. Eu quero ver porque eu acho que é um desafio intelectual muito grande para o Moro. O Heleno, falando em intelectual, o Heleno disse que a Dilma Rousseff não respeitava, não acreditava na inteligência. Ele disse isso. Você vê que o general Heleno, ele é movido a ressentimento, porque no governo Dilma, ele foi repreendido pela Dilma, acho que umas 3 vezes. A Dilma mandou ele calar a boca, porque ele estava falando besteira. Né? E um general não pode falar o que quer. O general obedece o comandante-chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, no caso, naquele momento era Dilma Rousseff. Então a Dilma Rousseff enquadrou o Heleno, acho que umas 3 vezes, e ele simplesmente não se conforma com isso. É muito ressentimento. É isso que move o general Heleno. Né? Ressentimento. O discurso dele foi ressentimento. Ele não especificou o que a Dilma... Ele só jogou pra plateia. Só queria que desse manchete na Folha de São Paulo e deu. Né? A Dilma não acreditava na inteligência. Acho que era isso que ele falou, não me lembro direito o que ele falou. Bom, vamos avançar um pouquinho no roteiro que eu fiz pra vocês. Eu ia começar a live de hoje falando do cavalo de pau. Então, cavalo de pau, nós temos 2 situações. Ministros numa situação já diferente, porque agora eles são governo. O Bolsonaro vai ficar na linha de trás preservado e os ministros vão dar declarações e aí já mudou tudo. Agora não tem mais milagre. Agora o dinheiro é curto e não tem o que fazer.
Vai ser a tônica das declarações do ministro. Agora, junto com essa questão, você tem a questão da mentira. Eles vão mentir até fazer bico, né? Porque é da natureza desse campo político a mentira. Você pensar no Tucano, você pensar no Dória, pensa nesses caras. Pensa se eles falam a verdade diante de jornalistas. Eles não gostam. Eles não gostam nem de dar entrevista, né? É tudo diversionismo. É uma relação diferente com a coisa pública. Nós vamos ter que voltar a ter essa experiência no âmbito nacional. A gente vinha acostumado, antes do Temer, né? A gente vinha acostumado com um governo transparente. A gente se sentia protegido do ponto de vista do consumidor. As regras, as leis protegiam o consumidor, protegiam o cidadão e eram justas com os empresários. E eles não suportavam isso. É por isso que você tem todo esse refluxo, digamos assim, dessa lógica de governança. Eu ia começar porque eu ia falar do cavalo de pau, desse cavalo de pau discursivo, e citar um Guimarães Rosa que está circulando por aí em função justamente daquele cavalo dos Dragões da Independência que se estressou ali no desfile do Bolsonaro no Rolls Royce. E a frase do Guimarães Rosa é linda, né? Ele diz assim: os cavalos pressentem a presença do diabo. Não é bonito isso? Os cavalos pressentem a presença do diabo. Eu estou lembrando de um filme agora, tem um filme que eu adoro, que é O Exorcismo de Emily Rose. Já assistiram isso? Muito bom filme, baseado em fatos reais, tá? Recomendo. E tem uma cena do filme que a Emily, que está possuída, que o padre está tendo que fazer o exorcismo dela, eles vão para o estábulo, os cavalos ficam enlouquecidos, né? Saem disparada. E a gente tem isso, quer dizer, na cultura popular, né? Não só no folclore, mas realmente na percepção das coisas. Os animais, todo mundo que tem animal sabe disso. Os animais sentem. Você recebe uma visita na tua casa que não sabe, uma pessoa meio estranha, o gato desaparece, o cachorro não vai junto com a pessoa. A gente sabe disso. Até planta tem isso, né? Então é interessante, né? É interessante porque é todo esse conjunto narrativo que começa a habitar para fazer essa nova história, essa nova luta que nós teremos de combater, que é o bolsonarismo, que é um retrocesso, né? É um racismo avacalhado subdesenvolvido. Eu gosto de chamar assim. Inclusive o Jornal da Angola chamou o bolsonarismo de fascismo racista. Pronto, então tá. Não, a percepção é internacional. Eu tentei fazer ver a imprensa internacional hoje, mas acho que eles ainda não publicaram questões sobre a posse. Eu quero saber se os jornalistas franceses que deixaram a cobertura da posse em função da humilhação que estava sendo ali produzida para os jornalistas, se eles falaram alguma coisa sobre isso, os jornalistas chineses falaram alguma coisa sobre isso, se a imprensa internacional de maneira geral falou dessa... Essa é uma questão quente. É uma questão que precisa... a imprensa europeia gosta muito, inclusive, desse tipo de tema, né? Essa violência contra a imprensa. Isso deveria ser manchete nos jornais europeus. Se não foi ainda, vou cobrar isso de algumas pessoas que eu conheço que possam ter aí algum tipo de influência na imprensa europeia, porque isso precisa ser divulgado para o mundo. Pepe Escobar, por exemplo, é um cara que está lá, que, enfim, ele tem goza de muita credibilidade. É preciso contar essa história para o mundo. A matéria da Mônica Bergamo, ontem eu falei, Raduan Nassar, meu querido, a gente conversou hoje. Raduan falou para mim assim: a matéria da Mônica Bergamo é boa, você falou mal da matéria. Mas eu não falei, meu querido Raduan, mal. Eu apenas com aquele grano de sal, né? Eu tava observando, porque a Mônica Bergamo escreveu uma matéria anterior a essa, em que ela já apontava para o cerceamento do trabalho dos jornalistas, mas depois ela tirava a responsabilidade. Falou assim, ela dizia que a percepção dela era de que eles estavam simplesmente cumprindo o protocolo novo. Está numa matéria anterior.
Essa matéria da Mônica Bergamo nova, realmente o Raduan tem razão. Ela está muito, muito equilibrada, está perfeita, para se dizer o mínimo, quer dizer, uma matéria corajosa, narra realmente, né, prospectou realmente o que estava acontecendo ali, com o depoimento dos jornalistas e tudo mais, inclusive na véspera, né, ela deu um tom muito interessante para a matéria, que eu recomendo compartilhar na minha rede social, mas ela diz uma coisa no final que tem vários desdobramentos, né? Ela diz assim, que jornalistas mais experientes estavam dizendo assim, esse tratamento vai durar até a primeira crise. E aí eu respondi na minha publicação, né, para essa frase da Mônica Bergamo. Eu disse assim, vai sonhando. Porque esse bolsonarismo, esse governo, não vai tratar a imprensa bem em nenhum momento. Já deixou isso claro. Pode ter crise, se tiver crise vai tratar pior ainda. Esses jornalistas experientes, como ela disse, estão com a cabeça lá atrás. Estão achando que estão nos anos 90 ainda. Não estão entendendo a realidade que mudou. Mudou. É diferente agora. Tem um governo que é de cepa fascista realmente. São violentos. Não vai ter concessão para a imprensa. Entendeu? É a política, é o projeto residual que tem ali dentro, é esse. Porque é disso que depende a sobrevivência desse governo. A ostensividade da segurança. E a ostensividade do patrulhamento. Então você vê que as percepções, enfim, respeito a percepção da Mônica Bergamo, mas é uma percepção que eu acho que ela está defasada, né? Jornalistas vão ser tratados como lixo enquanto esse governo estiver ali operando. Bom, vamos ver mais alguma coisa que eu trouxe para vocês. Já estamos chegando para o final da live. Tem umas coisas interessantes. Bom, dentro de tudo isso, essa situação toda, muitas coisas, eu quero ressaltar que os colunistas 247, os jornalistas pela democracia, então são caras assim, tem muito a honra de participar do grupo, porque são jornalistas experientes. Por exemplo, o Ricardo Mello, sou fã do Ricardo Mello, desde quando ele escrevia na Folha de São Paulo. Inclusive eu até brincava, quando ele escrevia na Folha de São Paulo, ele estava escrevendo acho que semanalmente, e começou a chamar atenção pela qualidade. E aí, num dado momento, a Dilma era presidente ainda, isso aí já faz uns 4, 5, 6 anos, não me lembro. Eu estava lendo sempre, né? Aguardava o artigo dele com grande expectativa, e ele estava sensacional. Muita coragem. E aí eu me lembro que eu falei assim, esse cara tem muita qualidade para estar trabalhando na Folha de São Paulo. Tá errado, é melhor ele abrir o olho. E uma semana depois ele foi demitido da Folha de São Paulo. E aí ele foi conduzido, o Ricardo Mello foi presidente da EBC. Ele foi trabalhar com a Dilma Rousseff. Então o cara extremamente, né, muita sensibilidade, muita percepção. E ele é do 247, queridos. Está escrevendo lá. Nós estamos produzindo, tenho orgulho de dizer isso. Hoje conversei com o Léo Atushi rapidamente. O maior repertório, a maior oferta de análise política de toda a cena. Sim, eu gosto de falar piracema, né? Tá sendo uma piracema de artigos. Um atrás do outro. Não dá nem tempo de ler, né? Então, acessem, se informem, porque o 247 nesse ano de 2019 e nessa situação que nós estamos atípica, né? Essa situação política completamente atípica, o 247 vai ser um elemento de muita reverberação analítica, social e noticiosa. É importante, né? É um site que é heterogêneo, ele não tem só uma linha editorial, evidente, acho que é isso que é uma das suas riquezas. Evidentemente ele tem um fio condutor, mas ali você tem opiniões múltiplas, né? Você tem artigos para todos os gostos ali.
Então, acho realmente é uma situação em que nós marcamos uma posição muito importante em defesa da democracia brasileira. Isso é fato, tá? E a gente recebe informações de assinantes e de internautas o tempo todo nesse sentido. E de gente a mais qualificada possível, é o público mais qualificado da internet. Nós sabemos desse patrimônio que é o 247, então eu agradeço vocês também que estão assistindo aqui a live do Conde, que participam dessa comunidade, né? Dessa comunidade virtuosa que produz e se alastra, né? Você tem leitores que se tornam articulistas em função desse ciclo virtuoso de produção de notícias. Mas então, tem o Ricardo Mello, o Mário Vitor Santos, que foi ombudsman da Folha de São Paulo, então os artigos estão assim quentes, tem o Ricardo Cocho, a Helena Chagas, e tem aquela quantidade de colunistas que vocês conhecem, que estão sempre, o Emir Sader, né, estão sempre ali publicando. O Boaventura Souza Santos é colunista do 247, é o maior sociólogo do mundo, um dos maiores sociólogos do mundo português. Então, assim, nós temos acho que a obrigação, né, e o privilégio de produzir análise diariamente em ritmo acelerado para lidar, porque é o momento para lidar com essa situação bastante obscura e estranha que está aparecendo no Brasil e com a própria omissão da imprensa tradicional. A imprensa tradicional ela se omite demais na produção de análise com relação a essa situação que nós estamos vivendo do governo do Bolsonaro, que já começou. E, bom, diante disso, só para fechar essa live, daí eu vou para a música. Acabei não falando uma porção de coisas, mas só quero dizer uma última coisa. Governo Bolsonaro vai enfrentar problemas internacionais que não estavam no horizonte deles. Tem uma matéria importante hoje falando que o Trump vai enfrentar um processo de impeachment. Matéria da Elizabeth Drew, do The New York Times, está na Folha de São Paulo. Ela diz assim: o processo de impeachment do presidente Trump parece inevitável, a não ser que o presidente renuncie. A pressão do público, dos líderes democratas, para iniciar o processo de impeachment em 2019 só vai crescer. A batata do Trump está assando. E se a batata do Trump assar desse jeito, a do Netanyahu também assa. Porque o Netanyahu ele só existe em função do Donald Trump. E aí, queridos, você pensa o que vai ser? Quer dizer, a história é cheia disso, né? A história é cheia dessas coisas irônicas, né? Bolsonaro, Trump, não sei o que, conservadorismo, Ernesto Araújo, por diplomacia e tudo mais. Aí de repente cai o Trump. E aí muda toda a situação, todo o cenário, porque o Brasil ficou de joelhos para os Estados Unidos. Esse é o momento, a grande questão. Tem muita coisa que ficou que eu não consegui falar hoje. Eu estou até quase querendo prolongar um pouquinho mais essa live para dizer mais uma coisa para vocês importante, que é a questão que é a mais importante, que deu para o bolsonarismo de presente esse mandato com a conivência dos meios de comunicação, é a reforma da Previdência. Eles querem reformar a Previdência de qualquer jeito, né? A ala ultraconservadora de extrema-direita não concebe que o governo pague, né? E nem é isso, né? Que o governo devolva os impostos para a população que se aposenta e que vai ficando cada vez mais velha. Eles querem o empresariado, e a Folha de São Paulo tem empresariado, ela tem o Seguro, PagSeguros lá e tudo mais. Eles estão nessa onda, eles querem dinheiro. Esse pessoal quer dinheiro. Folha, Estadão, Globo, é tudo jornal assim de fachada, que na verdade eles são empresários. Vocês entendem o raciocínio? Então, eles querem o naco da Previdência Social, querem a Previdência Privada. Paulo Guedes, todos esses caras do governo Bolsonaro. Então, a guerra em torno da reforma da Previdência vai ser insana. Vai ser a grande pauta a partir de agora, a questão da reforma da Previdência Social. E aí a gente tem os movimentos sociais e tudo mais, a gente tem a análise que é uma análise basicamente paga e contratada da imprensa tradicional, e vai restar só a blogosfera para a gente poder refletir a respeito desse fenômeno. Então, peço para vocês muita atenção e nós vamos produzir, trabalhar em cima disso no 247
aqui na Live do Conde e nos demais meios de comunicação que tiverem ao nosso alcance. Vamos para a musiquinha? Vamos lá. Eu vou tocar um Gil para vocês hoje, para a gente encerrar essa live. Deixa eu pegar o violão. Vamos lá, com o Conde aqui. Cadê meu coraçãozinho? Mandem pra mim. Corações, corações, corações. Tá tudo bem, tá tudo bem. Adorou a notícia do Trump, né? Sandra Regina Nola. Vamos lá, então. E o poder da autoridade, se pode não faz questão, se faz questão não consegue enfrentar o tubarão. Mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria opção. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Gente estúpida. Gente hipócrita. Perfeita música pro momento, né? Esse é o Gilberto Gil, anos 80, nos barracos da cidade. Gilberto Gil e Liminha, parceria dos dois. Beijo pra vocês, muito obrigado pela presença da Live do Conde mais uma vez. Amanhã estamos de volta para produzir mais um set de reflexões sobre esse governo que acabou de assumir o país. Agora eu quero ver que governar. Quero ver governar. Valeu!